Sejam bem-vindos a mais uma crônica do Último Testemunho. Hoje, as paredes desta caverna parecem mais frias, mas o coração arde com uma verdade que atravessa os séculos. Eu sou o seu cronista e hoje vamos falar sobre o silêncio mais barulhento da história. Imagine a Babilônia, uma cidade de ouro e deuses de pedra, onde um homem, já idoso, chamado Daniel, caminhava com uma integridade que ofuscava a todos. Ele não era apenas um burocrata, ele possuía o que as escrituras chamam de um espírito excelente. Mas saiba de uma coisa, a excelência atrai o favor de Deus, mas também desperta a fúria dos homens que preferem as sombras. Os outros governantes não suportavam ver alguém que não podia ser comprado, alguém que não se curvava ao sistema de corrupção. Eles buscavam uma falha, um deslize, uma mentira, mas não encontraram nada. Daniel era cristalino. E foi aí que eles entenderam que, para derrubar um homem que anda com o Criador, teriam que atacar a única coisa que realmente importava para ele, a sua fé. O orgulho é uma corda que os homens usam para se enforcar, mas antes tentam laçar os justos com ela. Os inimigos de Daniel foram ao rei Dário com palavras cobertas de mel e veneno. Eles propuseram um decreto que parecia exaltar o rei, mas que na verdade era uma sentença de morte. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Dário, embriagado pelo próprio ego, assinou o papel sem imaginar que estava selando o destino do seu amigo mais leal. O decreto foi publicado. As trombetas ecoaram pelas ruas de pedra da Babilônia. O medo agora tinha força de lei. E ali, no silêncio do seu quarto, Daniel ouviu o anúncio. Ele sabia que cada palavra daquele edito era uma flecha apontada para o seu peito. Mas sabe o que é fascinante sobre um coração que já pertence ao alto? Ele não teme o que vem de baixo. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, o que ele fez? Ele não correu para se esconder. Ele não tentou negociar a sua fé nas sombras. Ele foi para o seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e se ajoelhou. 3 vezes ao dia, ele falava com o dono dos tempos. Aquelas janelas abertas eram um protesto silencioso, elas diziam que a lei de um rei terreno nunca seria superior à lei do rei eterno. Muitas vezes, em nossa vida, somos tentados a fechar as janelas da nossa alma para não sermos vistos, para não sermos julgados. Mas a verdadeira paz não nasce de fugir do perigo, ela nasce de saber quem está com você no perigo. Os espiões estavam lá, escondidos nas sombras, assistindo e anotando cada oração. Eles achavam que tinham capturado uma vítima, mas na verdade, estavam testemunhando o rugido de uma alma que o inferno não conseguia calar. O rei Dário percebeu tarde demais. Quando os acusadores trouxeram Daniel diante dele, o rei tentou de tudo para livrá-lo. Ele passou o dia inteiro angustiado, buscando uma saída legal. Mas a lei dos medos e persas era rígida, uma vez assinada, não podia ser mudada. Quantas vezes você se sente preso em situações onde as regras do mundo parecem não ter saída? O rei deu a ordem final com a voz trêmula. Que o teu Deus, a quem tu servas continuamente, te livre, disse Dário. Daniel foi levado até a cova profunda. Uma pedra foi rolada sobre a entrada e selada com o anel real dali em diante. Daniel estava sozinho com as feras. Ou era o que os homens pensavam. Mas o silêncio de Deus muitas vezes é o prelúdio da maior de todas as manifestações. A noite na Babilônia foi dividida em 2 mundos. No palácio, o rei Dário não conseguia dormir. Ele recusou a música, recusou a comida e recusou o conforto. Seus pensamentos eram como leões devorando a sua paz. Ele, o homem mais poderoso da terra, estava impotente diante da injustiça que ele mesmo causará. Mas dentro da cova o cenário era outro. Imagine o cheiro da terra úmida, o calor dos corpos das grandes feras e o brilho dos olhos que antes eram famintos. Daniel não estava gritando. Ele não estava chorando de pavor. Ele estava em paz. Sabe por quê? Porque quem tem o Criador como refúgio descobre que a cova dos leões pode ser o lugar mais seguro do mundo se Deus estiver lá dentro.
As feras, que deveriam despedaçá-lo, tornaram-se suas guardiãs silenciosas sob o comando do Altíssimo. As Escrituras dizem que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu olho para essas crônicas e imagino a cena, uma luz suave, quase imperceptível, preenchendo as sombras da caverna. O anjo não veio para matar os leões, ele veio para lembrar às feras quem é o verdadeiro rei. Os leões sentiram uma autoridade maior do que a fome. Daniel, ali sentado, talvez tenha encostado a cabeça na juba de um deles e descansado. Aquela noite não foi sobre sobrevivência, foi sobre soberania. Enquanto o mundo lá fora rugia de ódio e conspiração, dentro da cova, o silêncio era sagrado. A maior lição que podemos aprender com Daniel é que o maior milagre não é sair da cova, mas estar nela e não ser tocado pelo mal que nos cerca. Ao romper da aurora, o rei Dário correu para a cova. Com uma voz triste, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo. E para espanto de todos, uma voz calma respondeu de dentro da terra: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Quando a pedra foi removida e Daniel saiu, não havia um único arranhão em seu corpo. Ele não cheirava medo, ele cheirava vitória. A justiça de Deus é lenta para os homens, mas é perfeita no tempo do Criador. Aqueles que cavaram a cova para Daniel acabaram por cair nela. O decreto mudou. Dário agora proclamava que todos os povos deveriam temer o Deus de Daniel. Um único homem, que decidiu não fechar suas janelas, mudou o coração de um império. O que é o rugido dos leões na sua vida hoje? Talvez seja a voz da ansiedade, o medo do futuro ou a conspiração de quem quer te ver cair. O último testemunho não é sobre um evento mágico do passado, é sobre a estrutura da realidade espiritual. Se você mantiver as janelas da sua alma abertas para o alto, a cova onde tentarem te jogar se tornará o palco do seu maior milagre. Não tente lutar contra as feras com as suas mãos, deixe que o anjo do Senhor cuide do que você não pode controlar. Durma em paz em meio ao perigo, porque aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Pegue a sua fé, abra a sua janela e ore. O silêncio dos leões começa quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Eu sou o cronista, e que a paz de Daniel guarde o seu coração hoje e sempre.